Os últimos 2 censos realizados no Brasil apontaram um crescimento expressivo de netos e bisnetos criados por avós e bisavós. Mulheres no mercado de trabalho, longevidade e novos formatos de família são causas mais comuns para esse crescimento. Milhões de crianças são criadas pelos avós e você com certeza conhece alguém com essa história ou vive você mesmo essa realidade. Para conversar sobre a criação dada pelos avós, a gente convidou nesse primeiro bloco do programa o Davi de Paola, que é estudante de artes cênicas, e a Vanessa Ardisson, que é estudante de farmácia. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio hoje. Eu queria começar sabendo de vocês quando, com que idade e por que passaram a ser criados pelos avós, se vocês lembram desse momento da vida de vocês. Vou começar com você, Davi. Então, bom dia. Eu comecei a ser criado pela minha avó desde sempre. Basicamente, foi uma criação dividida pela minha mãe e pela minha avó, desde que quando a minha mãe começou a trabalhar. Minha mãe teve filho com 19 anos, o meu irmão mais velho, e depois teve, após 3 anos, eu também. E a minha avó, aquela mãezona, sempre gostou de abraçar a família, acabou criando, no caso, eu, meu irmão, o meu primo, e agora está criando a minha outra prima também. E ela gosta dessa abraça todo mundo, abraço, né? Assim. E desde sempre, eu nunca tive um momento que eu nunca fui criado pela minha avó. Então nem dá para lembrar quando é que isso começou, né? Não. E em função, então, do trabalho da sua mãe, principalmente. Isso. A minha mãe quando ela começou a trabalhar, minha mãe é divorciada quando eu tive 4 anos de idade. Desde que ela começou a trabalhar, não teve tempo, automaticamente, eu fui passando a responsabilidade para minha avó. Aí, junto também, que eu tive uma mudança drástica, que eu morava aqui na capital do Rio, eu fui lá para Maricá, que é na região dos Lagos, e lá é uma criação totalmente diferente. No meio de um monte de primo deve ser ótimo. No meio de primo, no meio da praia, da lagoa. Então, também, não só por conta do trabalho da tua mãe, mas por qualidade de vida também, né? Sim. E com você, Vanessa, como é que foi? Por que aconteceu? Bom dia. Foi um pouquinho semelhante como o Davi. Também não lembro. A parte que eu lembro é desde pequenininha com ela. Meus pais também são divorciados desde que eu tenho 2 aninhos. Então, minha mãe saía para trabalhava, e eu ficava com a vovó. Desde a época da creche até a época da escola, eu só lembro dela. Era ela ali, era aquela paciência, era o cuidar, era o abraçar. E por incrível que pareça, tenho outros primos, mas talvez pela proximidade ali da casa, pertinho dela, eu fui a única criada por ela. E vocês dois trouxeram a questão dos primos, né? Ser criado pelos avós, pela avó na maioria das vezes, né? Faz com que a família fique mais em torno dessa criança? Facilita esse convívio familiar? Vocês perceberam assim? Eu acho que sim. O entorno familiar, os tios, os primos, sempre ali. A avó, eu acho que é o fator, né? Onde reúne. É o eixo. É o eixo da família. A grande matriarca, né? Isso. E para mim foi o meu primo é basicamente o meu irmão, né? Então, as relações familiares foram muito mais unidas. Agora, junto também com as outras tias, com os outros tios, avós que também se juntaram. Que eu tenho uma tia-avó que ela não teve filho e hoje ela como se fosse uma segunda mãe, ela divide. É até engraçado que elas brigam para ficar, quem vai fazer a comida hoje? Ah, não, eu faço, outro eu faço. Essa é uma questão também, não gerava ciúme nas mães, não? Porque vocês dois têm mães vivas, já tinham, Sim. Pelo menos na infância, mães vivas. O ciúme é um fator que eu lembro. A minha mãe estava ali e eu meio que percebi o carinho, o abraço de mãe, aquela paciência, aquele amor mais maduro na minha avó. Então, com a minha mãe era aquela pessoa que ia buscar o sustento e eu encontrava de noite, na hora de dormir. Então, às vezes, a minha avó mesmo falava, não, quem cria sou eu, tal. E ela não falava, não verbalizava, mas você sentia, poxa, não sou eu que crio, tá me ajudando. Não é porque foi uma opção dar para você criar. É uma ajuda, é uma confiança. Mas só que eu vejo o ciúme hoje. Depois, após a criação, a gente vai criando um contato muito maior com a avó. Eu tenho um contato maternal muito maior com a minha avó do que com a minha mãe, por exemplo. E hoje em dia, no caso, eu moro sozinho com meu irmão, mas só que o meu avô mora embaixo e a minha avó ainda continua morando em Maricá.
Aí, mas quando a minha avó vem para casa do meu avô, que eles são casados até hoje, mas preferiram morar separados. Aí quando ela vem para casa do meu avô, aí ela vai fazer a comida e a minha mãe, por conseguinte, ela tá lá também, ela vai comer a comida da vovó, né? Sabe, tem aquele ciúme que sabe que foi uma responsabilidade passada, que ela estava precisando no momento, mas só que nós fomos criados, não tem... A gente uma realidade numa dada, realidade, né? já está intrínseco na gente que até se a gente precisar de alguma coisa, tá doente, ou tá precisando de um carinho... Você lembra logo primeiro, a minha avó, o abraço Então, essa da memória avó. afetiva ficou muito mais ligada à maternidade da avó. Sim, isso? Hoje, inclusive, até com a minha mãe, eu sinto uma conversa entre duas adultas. O colo, o carinho, até em primeira mão, quando eu fiquei grávida, quem soube primeiro foi minha avó. Eu corri para contar para ela. Ali eu tinha certeza do afago, do vai em frente. A minha mãe, eu já sabia que ia ser uma conversa mais séria. São avós jovens de vocês? Sim, minha avó tem 64 anos. A minha também, por aí. Isso é uma coisa também muito, ela não muito conta comum, a idade. né? É uma coisa muito comum também, né? Avós que estão em casa, né? Que não têm necessariamente uma profissão muitas vezes, mas que são jovens e têm essa vivacidade aí para acompanhar o ritmo de uma criança. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, na escola, logicamente que milhões de formatos de família já existem nas últimas décadas, né? Passaram a existir nas últimas décadas. Mas como é que era, assim, ver as outras crianças chegando e saindo com o pai ou mãe e, de repente, está chegando com a avó? Como é que vocês se sentiam, assim, no coração com isso? Eu acho que você aprende a lidar. É uma coisa tão natural para você, é tão desde sempre, que eu, pelo menos, eu não senti a diferença. E eu senti que foi muito bom, assim, na escola eu tomava conta de mim. Não tinha a mamãe e o papai comprando, às vezes, um professor com alguns mimos ou alguma presença. Era você por você. Então, as notas boas eram méritos todos seus. E eu acho que, ao mesmo tempo que a avó é uma figura que acolhe e pode mimar, ela te impulsiona, porque sem os pais você vai à luta sozinho. Porque não é o primeiro filho, né? Como acontece muitas vezes, então já dá uma empurradinha para o mundo, né? E no caso, para mim, lá em Maricá, pelo menos no meu ensino fundamental, tinha muitas crianças também que eram levadas para a escola pelos avós. Então, eu me sentia natural, era comum isso. Mas só que a minha avó ela tem problema de andar, no caso. E isso, para mim, eu fui ganhando uma autonomia, como ela disse. Uma autonomia desde cedo, eu vou fazer alguma compra. Eu vou fazer a compra. Eu lembro com 10 anos, no hortifruti, eu nem sabia qual era o melhor tomate, qual era a melhor batata. Eu lá pesquisando batata e tomate, depois chegava em casa, ia 3 vezes, porque não era esse tomate que eu queria, não era essa batata que eu queria. Já sabe como fazer uma compra de hortifruti, isso é ótimo já, né? A liberdade mediada. Eu acho que elas dão um pouquinho mais à mãe quando está presente lá. Exatamente. A minha avó também foi muito boa para mim nesse aspecto. Mas como minha avó ela é muito expansiva, ela fala muito alto. Lá todo mundo conhecia ela, meu primo, meu irmão, brincando na rua, quando ela gritava, Davi! Todo mundo já sabia que era ela que estava chamando a gente para alguma atividade importante da casa, né? Exatamente. Bom, a gente foi acompanhar um dia de uma criança que é criada pela avó. E aí eu acho interessante vocês estarem trazendo essas histórias de vocês, porque é um olhar lá para trás, né? Assim, então, até para quem está assistindo, ver que resultados isso traz, né, na vida da criança. Então, a gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente vai para o intervalo. E na volta você vai conhecer a história da Suzana, que é a avó do Marco Antônio, de 5 anos. A gente volta rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre avós que criam os netos. Agora você vai conhecer a história da Suzana, que é a avó do Marco Antônio, de 5 anos. Dona Suzana? Olá, bom dia. Tudo bem? Acho que vó tão jovem. Prazer. Obrigado por receber a gente aqui. Mas tão jovem com o netinho, você foi mãe jovem também, então, né? Sim, fui mãe aos 17 anos. É. E ele tá quantos anos agora? 5 anos e 4 meses. Mora só vocês dois juntos? Só os dois. A mãe dele mora aqui com vocês? Não. Ela saiu, depois de uma discussão, ela saiu pro trabalho e não voltou mais.
Aí, uns meses depois que nós voltamos a nos falar. Mas qual foi a necessidade dele morar com a senhora? Ela queria viver a vida dela, né? E eu não aceitava. Ela simplesmente resolveu ir embora. Porque o meu problema é ele. Assim, se o problema é ele não é problema. Aí ela pegou um dia, saiu sem avisar. Foi embora. Existe uma questão financeira também dele estar morando com você ou não? Existe. Porque ela está começando a vida dela agora. E ela não tem condições. Como é que é a rotina de vocês diariamente, né? Vocês dois que moram sozinhos. É diversificada, porque eu sou professora. Então, há dias que eu trabalho só tarde e noite, há dias que eu trabalho manhã, tarde e noite, então muda. E quanto mais nessa reta final, geralmente ele acorda cedo, ou o dia que eu pego 7 horas da manhã, ele acorda, eu tenho que acordar ele 6 horas da manhã, eu levo ele dormindo para a moça que toma conta, deixo lá e volto do trabalho, passo direto lá para pegar ele. Ele é sabido demais, ele já sabe somar, já sabe diminuir, ele já faz o dever dele todo sozinho. Uma coisa ou outra que eu ajudo, que é com pintura, às vezes ele tem dificuldade com algumas coisinhas ou quando ele está com preguiça. Você gosta que sua avó cuide de você? Sim. Quando eu tinha virose, ela me deu um remédio. E te dá muito carinho? Uhum. Suzana, você é uma avó tão jovem, né? Como é que fica a sua vida? Todo mundo acha que eu sou mãe, né? Então eu parei a vida novamente. Eu não tive adolescência, bem dizendo, porque eu tive que criar minha filha sozinha. E agora, meu neto, que tô sendo mãe de novo. Falava que nunca iria fazer isso. Mas você vê a carinha do bichinho desse, não tem como falar, não. Tem uma história de que a avó sempre mima mais o neto do que o filho, isso é verdade? Olha só, eu achava, sendo que hoje em dia, antes eu mimava, eu não vou mentir. Eu passava a mão, não queria comer uma comida, eu fazia uma outra. Agora é diferente, agora eu educo. Então, não, eu aprendi que educa muito. Então, hoje em dia eu não posso falar tudo sim. Antigamente era fazer vontade, hoje em dia eu não faço mais. Uma vez ou outra. Ele consegue mais com a avó do que com a mãe. Comparação da criação dele com a da tua filha. Extremamente diferente. Porque da minha filha, muito nova, chegava cansada muito tarde, ela pedia para que eu lesse para ela, eu nunca tinha tempo, eu enrolava e não lia. Para ele, não. Eu já, mesmo às vezes eu estou cansada, ele pede para ler a Bíblia, aí ele lê a Bíblia dele, eu leio a minha, e cada um lê um trecho para o outro, pede para ler uma historinha, eu leio, é diferente. O que eu errei no passado, eu tento corrigir agora com ele. Ele dorme sozinho? Dorme sozinho, mas tem dias que ele quer dormir comigo. Tem o quarto dele, então. Tem o quarto dele. Olha a bagunça aqui do quarto dele. Porque ele que arruma o quarto dele todo, arruma as bagunças dele, ele brinca os carrinhos. Tem 2 camas. Eu deixo para quando tem alguma visita, ou a mãe dele aparece aqui, tem uma cama para ela dormir. Ele tem muitos amigos? Tem, na rua, ele adora ir para a rua brincar. Mas só que, sabe como é que é vó, né? O dia que eu posso, eu vou lá com ele na rua brincar um pouquinho, com os colegas. Porque o menino da frente, o outro, aí tem aniversário, eles convidam. Não, eu não tenho muitos amigos, eu tenho 200 amigos. Isso não é muito? Não, tenho 1000. Tinha muito contato com a tua avó? Tinha. A minha avó que me acolheu quando eu fiquei grávida e meu pai me expulsou de casa. Foi minha avó que me acolheu. Minha avó por parte de mãe, a outra já havia falecido. Os avós dele por parte de pai, ele tem contato? Não, nenhum. Ele não tem contato nenhum com a família do pai. Só com a nossa mesmo. No caso, os bisavós, os meus pais, os avós da minha filha, ele tem contato. O restante, não. Ele se dá bem com teu namorado? Muito bem. Ele fica... Ô, tio Anderson, você é meu titio avô, você poderia ser meu pai emprestado. Aí a gente vai ser uma família feliz. O que significa esse teu neto para você? Tudo. É minha vida. Eu amo esse moleque.
Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre avós que criam os netos. Comigo no estúdio, o estudante de artes cênicas Davi de Paula, a Vanessa Ardisson, estudante de farmácia. E nesse último bloco do programa a gente traz as opiniões da psicopedagoga Francilene Torraca. Bem-vinda, Francilene. Obrigada. Primeiro, eu queria ouvir de você o que você achou do que você ouviu dos nossos dois convidados aqui no primeiro bloco e desse panorama que a gente tem hoje, né? É muito... Bom, essa realidade de filhos, né, criados por avós é uma coisa muito constante dentro do meu consultório. Então, normalmente, o que acontece hoje em dia? Os avós nos procuram pedindo orientação. Por quê? Porque, normalmente, o que se escuta... Os avós mimam, né? Fazem muitas vontades. Mas eles ficam muito confusos porque existem outras variáveis que não aconteciam na época dos dois, quando eles precisam assumir a responsabilidade de criar um neto. Às vezes é uma criança que tem um transtorno de aprendizagem e que tem uma hiperatividade, eles não sabem como lidar, porque na época deles esse tipo de situação não acontecia. A situação talvez acontecesse, não existia esse diagnóstico. Talvez o diagnóstico, né? Exatamente. Às vezes tem uma questão ligada a drogas mesmo, então que eles precisam de orientação, porque eles não sabem como falar, como se colocar. E às vezes os conflitos familiares em si, que é o que acontece, como aconteceu no caso da Suzana, é um conflito familiar, né? E é muito complicado para a criança lidar com essa questão de ouvir, de repente, da avó, né, que a mãe não está ali ou não pôde estar ali, a criança não entender porque que naquele momento não pode estar. Não pôde estar. A avó não amadureceu, não entendeu emocionalmente aquilo ainda. Isso aí, exatamente. No caso deles, eles estiveram com a avó, com o avô, mas a mãe estava sempre por ali por perto. Né? Não houve um abandono, né? Não houve. Quando acontece esse tipo de situação da Suzana, é uma situação um pouco mais delicada que acaba também chegando no meu consultório. E aí, realmente, a gente precisa orientar. E que bom que chega no seu consultório, né? Que bom que chega. Porque eu acho que isso é importante também, né? Pensar a respeito, levar isso para a criança de uma forma que ela possa compreender e não arrastar isso a vida toda como uma grande mágoa, né? Com certeza. E assim, a gente percebe o amor, né? O afeto que ele tem pela avó. E vice-versa, né? E assim, e é muito interessante porque a psicanálise ela é muito clara em relação a isso. Essa coisa de você criar um filho, cuidar de uma criança, não está ligado necessariamente à questão materna. A criança associa o afeto. Então, pode ser uma avó, um avô, um aquele tio, que está lá na hora de administrar o remédio, né? É aquela pessoa que ele vai se sentir seguro. Você viu a fala dele, né? Quando eu tive virose... Ela estava ali comigo, porque é a referência que ele tem do cuidado, do afeto, enfim. Agora, eu queria trazer uma coisa da Vanessa. A Vanessa tem um filho agora pequeno, né? Como é que fica a tua relação hoje com a tua mãe, com o teu filho, a relação dos dois? Mistura um pouco. Eu vejo a avó querendo viver o que ela não viveu como mãe, entendeu? Abraçando. E eu, como mãe, pegando exemplos de afeto da minha mãe e a ausência, onde eu devo me posicionar. Então, isso está bem claro. Desde que o Enzo nasceu, eu lembro dele pequenininho, a primeira vacina. Minha mãe é bem medrosa para isso. Mas nem se ela fosse corajosa, quem tinha que estar ali do lado sou eu. Então, o Enzo, ele entende. Ele fica com a vovó para a mamãe trabalhar, mas é a mamãe que está ali. Na virose, no remédio, na brincadeira, no lazer, na hora de estudar. Né? Ela me ajuda. Ela é a pessoa em quem eu confio. Entendeu? Muito bem. Mas eu sou a mãe. Então, tem a criação com a avó, mas a mamãe está ali. A mãe sou eu, oi. Essa vivência é importante quando ela é bem trabalhada, né? Na verdade, o que a Vanessa faz? Ela sabe que tem algumas coisas que fizeram muita falta para ela. Teve alguns momentos que ela quis ter aquela mãe perto dela. Então, ela não repete o que a mãe fez. O que ela faz? Ela está perto nessas horas. Ela sabe que na hora de uma injeção, a gente quer ter a mãe por perto, sim. A gente sabe que, de repente, na hora de ler um livro na cama, a gente quer ter aquele olhar da nossa mãe, a gente quer ter aquela troca. E a gente sabe quanto isso é importante. Então, ela não repete. Ela faz diferente. Mas o que, para ele, eu oferto para ele o que me fez falta. Exatamente. Tem diferença, logicamente que, de uma forma mais ampla, não, mas meninos e meninas com essa criação por avós. Eu queria te perguntar, na verdade, para você Davi. Isso, né, Davi? Você sente diferença? Porque você acabou aprendendo muitas atividades que hoje a sociedade busca tanto fazer com que os homens aprendam desde cedo. Você acha que faz diferença ser menino nessa criação pela avó? Então, no caso, a minha avó criou 3 meninos, né?
Foram 3 meninos bem levados. E ela começou com 50 anos, eu estava já 50, 53 anos, começando a criar 3 meninos muito... Eu sou hiperativo, meu irmão... Já tinha hiperatividade na época, só não tinha esse nome, né? Só não tinha o nome. Eu sou bastante ansioso e desde pequeno eu era muito mais ainda. E os meus dois, o meu primo e meu irmão são mais tranquilos. E talvez ela não sabia muito lidar com esse diagnóstico, mas só que ela sempre teve um carinho muito, muito maternal. Não do carinho afetivo, mas só que do carinho de atenção e de cuidado, segurança. No caso, para minha avó me chamar para almoçar, ela grita, xinga, vem cá comer. Sabe? Ela quer dar o cuidado, mas só que ela tem a rigidez, mas só que ela tem aquele cuidado, não é mimado. Ela gosta de cuidar, mas só que de um jeito... E o que você vai levar disso aí para sua paternidade? Nossa, muita coisa. É uma visão feminina, Mas uma coisa interessante que o Davi falou no primeiro bloco, que ele ia uma vez comprar a batata e se a batata não tivesse do jeito que ela queria, ele voltava lá. De repente, uma das formas que ela lidava com essa tua hiperatividade era colocar você para fazer algumas coisas. Então você tinha que ter algumas funções. Inclusão nesse universo, que às vezes ali as crianças, a minha mãe faz bolo. Quando eu chego, ele já tem até o avental, ele está lá. Porque, em vez de estar atrapalhando, ele está ajudando numa atividade que, às vezes, não criado por avós. Mas isso é uma autonomia. Eu tenho certeza, Davi, que isso trouxe muita contribuição para a tua vida. Muita. E a minha... ela sabendo dessa energia acumulada que eu tinha também, meus outros primos, eu fiz muitas atividades. Ela foi karatê, natação, capoeira, então ela sabia lidar, aula de canoagem. Ela, não, você tem que gastar, eu quero que você durma, chegue em casa e durma, porque eu não aguento mais, e eu gosto muito de conversar. Ela, não, tá bom, Davi, deixa eu ver minha novela aqui. Agora, eu queria fazer justiça aqui, já que a gente está falando de paternidade, né, trazendo a questão da figura masculina e tal, porque a gente está o tempo todo no programa falando da ausência feminina, né? E cadê os pais nessa hora também? No que interfere a presença ou não dos pais na vida da criança para que ela seja, para que a educação dela seja, né, atribuída à avó ou avô? Você está falando dos pais em que sentido? Os pais das crianças. Por exemplo, os pais de vocês, qual é a lembrança que vocês têm? O meu pai era separado, eu estava com ele de 15 em 15 dias. O meu pai é muito presente, muito. Então, mas ele não podia, tinha o trabalho, morava longe, então era com a vovó durante a semana e com o papai nos 15 dias, entendeu? Então, tinha presença sim, mas é bem limitada. Talvez esses meninos criados por avós tenham essa consciência e estejam ali mais juntos. Eu não sei. Como é que é, Davi? Não, para mim foi um pouco diferente, porque minha mãe se divorciou do meu pai, eu tinha 4 anos de idade. Eu não lembro, né? Eu não tenho nem muitas lembranças do meu pai com a minha mãe em casa, não tinha essa associação. E o casamento do meu avô com a minha avó é um pouco daquele casamento antigo, de cada um tem seu espaço. Os dois moram separados, meu avô viajava muito. Casamento com antigo trabalho... não, moderníssimo, né? Não, mas eu acho que quando falo se repete. Quando falo de antigo, falo daquela forma de... Você está falando de criar de forma tradicional? Isso, das figuras, né? Isso, das figuras. Do meu avô que sai para trabalhar e ela fica em casa para fazer a comida. Ela toma conta da casa e ele sai, chega com as compras e sempre teve aquela que é tradicional. Mas só que do moderno veio a partir das brigas, porque eles brigavam muito. Aí decidiram, não, tem uma casa em Maricá, tem uma casa aqui em Ramos. Boa solução. Vamos uma boa solução e vivem bem até hoje. Francilene, a gente está chegando no final do programa. Eu queria uma consideração sua sobre tudo isso que a gente ouviu aqui. Que mensagem fica para quem foi criado pelas avós ou pelos avós, que é mais raro, mas existe também, né? E para quem está vivendo isso nesse momento, né? Está passando essa responsabilidade para a avó ou para o avô, o que fica? Eu acho que esse assunto, ele é um assunto que, em todas as minhas orientações, eu procuro deixar sempre a mensagem do afeto. Eu acho que o que você passa enquanto criação, enquanto dia a dia, enquanto afeto nas atitudes, afeto no cuidado, isso é o que fica para a criança e isso é o que vai minimizar
uma série de situações emocionais que podem aparecer lá na frente. Se você não toma esse cuidado, não estando presente em alguns momentos que são muito importantes, provavelmente isso vai gerar uma série de conflitos lá na frente. Então, o importante é ficar o afeto dessa história toda, né? E passar isso para a criança de uma forma... E é a mensagem que eu sempre passo para os avós no sentido de tranquilizá-los. Porque eles ficam tentando fazer uma série de malabarismos para dar conta de uma presença de um pai e de uma mãe que não tem como estar ali. E que é um fato, né? E que é uma realidade. Precisa se maturar essa sensação por dentro, Exatamente. trabalhá-la da melhor maneira possível. Então, eles darem o que eles podem dar, sem essa culpa, porque senão eles assumem uma culpa de um pai e de uma mãe. Então, eles darem o que eles podem dar com cuidado, com afeto, com zelo, eles já vão estar contribuindo demais. Com certeza, com a formação. Exatamente. Com certeza. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, compartilhando essas experiências tão comuns nesse país que a gente vive e que isso sirva também de inspiração para quem está assistindo a gente. Obrigada. Obrigada. E você, já dividiu uma história sua com a gente? Então entra na nossa página, liga pra gente, manda um e-mail. E obrigada por acompanhar aqui pelo canal Saúde ou pela internet, um dos nossos canais parceiros, o nosso programa. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!